A vitória de Cristo sobre Satanás. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados ouvintes, nós que lemos a Bíblia Sagrada sabemos que existe um inimigo comum do ser humano, que é o diabo. A palavra diabo significa sedutor, enganador. Ele tem outros nomes, mas mais conhecidos na Bíblia são diabo e Satanás. Esta palavra Satanás significa adversário. Algumas pessoas não creem que o diabo seja uma personalidade. Admitem que é um mito e o pintam de modo que seja ridicularizado. Porém, a Bíblia aponta que ele é uma personalidade espiritual que tentou na sua vida ser igual a Deus quando ele era apenas ou é apenas uma criatura, enquanto Deus é o Criador, e ele foi arrojado do seu lugar e agora vive neste mundo procurando apanhar quem ele possa. E quando Deus criou o mundo e pôs o casal no Éden, Jardim do Éden, Adão e Eva, o casal foi tentado pela serpente, que era uma personificação do diabo, e foram derrotados. Mas na mesma ocasião em que se deu essa derrota, Deus prometeu um libertador. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É muito incomum na Bíblia uma referência ao descendente de uma mulher. Quando vemos a relação da genealogia de Jesus e outras genealogias, sempre aparece o cabeça, que é o homem. E no caso, e é muito incomum, como dissemos, ver uma referência ao descendente de uma mulher. Quase sempre a linhagem foi contada através do pai, e em toda a história humana, depois de Adão, só houve um que não teve um pai humano. Foi Jesus. E assim, Cristo é aquele que se coloca para nos defender nesse conflito contra o diabo. E ele, então, na Bíblia Sagrada, mostra que ele nasceu no tempo próprio que Deus queria, na plenitude dos tempos, iniciou o seu ministério público aos 30 anos de idade, e a Bíblia relata que durante o seu ministério, Jesus esteve sempre em luta contra o diabo que oprimia as pessoas nos seus dias. E sempre Jesus, diz o texto bíblico de Atos 10:38, andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, Jesus expulsou demônios, como nós lemos no Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 1, do versículo 23 em diante. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus." E repreendeu Jesus, dizendo: "Cala-te e sai dele."
Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então é notável observar na leitura dos evangelhos que Jesus subjugou os demônios com autoridade. E a forma como Jesus se dirigiu aos demônios é diferente do que nós, às vezes, vemos em determinados lugares. Jesus não gritou, Jesus não lutou, não usou de nenhum encantamento ou algum instrumento mágico. Ele simplesmente disse uma palavra e os demônios saíram. Então Jesus ligou sua expulsão de demônios a seu trabalho de esmagar Satanás, como no texto de Gênesis 3:15 que nós lemos a princípio. Disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. É a leitura que está em Mateus 12, 28 e 29. Então, Jesus veio ao mundo para tirar, derrotar o diabo e livrar as almas que têm estado sob o seu domínio. E é essa a obra que Jesus está fazendo hoje, como fazia nos dias apostólicos. Em certas ocasiões do seu ministério, Jesus chegava a dizer: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É um registro que está em Lucas 10, versículo 18. E chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, falando do diabo que seria derrotado. Então, textos incontáveis, escritos depois da ressurreição de Cristo, mostram Jesus como vencedor que derrotou o diabo. E ele, ressuscitando dentre os mortos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28 e versículo 18. E diz a Bíblia que Jesus hoje no céu, sentado à direita de Deus, exerce toda a autoridade, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. É uma citação do livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 22. Então, meu prezado ouvinte, quando nós lemos que Jesus no céu está à direita do Pai, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, está se referindo às potestades malignas que existem em nossa atmosfera e que tornam os homens submissos, fecham-lhes os entendimentos para que a luz do Evangelho não brilhe nos seus corações. E o apóstolo Paulo chega a referir-se ao diabo como o Deus deste século, que domina os homens, entenebrecendo a mente deles para que a luz do Evangelho não brilhe. Então a pessoa se torna indiferente, obscurecida no seu entendimento, e essa venda nos olhos só cai
quando Jesus entra na vida, passa a habitar no coração, o que antes era trevas, agora se torna luz, e a pessoa passa do domínio de Satanás para o domínio de Deus, e o seu coração se torna um templo do Espírito Santo. Isso é uma grande bênção na vida de uma pessoa, ser iluminada pelo Evangelho de Jesus Cristo e em seu coração não mais dominar forças malignas, mas como Jesus disse, quem ouve minha palavra e aguarda meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É uma bênção ser o nosso coração morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então podemos ser libertos, se assim o desejarmos, porque Jesus pode nos garantir a vitória, e essa vitória foi conseguida na cruz. E o apóstolo Paulo, então, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele diz: em todas estas coisas que podem nos cercar, tentações, males, todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está falando de Jesus Cristo. E como lemos no texto inicial, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos derrotar nosso inimigo, nos armando com as armaduras que Deus dispôs para nós. E o apóstolo Paulo descreve essas armaduras do cristão na sua luta espiritual contra o inimigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplicas. Está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 12 a 18. Que tal, meu prezado ouvinte, você ser uma pessoa vitoriosa, porque Cristo está ao seu lado, no seu coração, fazendo você triunfante. Agora, concluindo, nós queremos fazer uma advertência. Algumas pessoas põem demasiada ênfase no poder de Satanás. Nos seus cultos, eles dão mais atenção aos demônios do que ao próprio Jesus Cristo. Um verdadeiro show. Fazem entrevista com os demônios, conversam com eles e até aceitam alguma orientação dada pelos demônios para doutrinar a igreja, como se o diabo falasse a verdade. E deste modo minimizam a responsabilidade humana e oferecem desculpas para o pecado, acusando o pecado por pecados sexuais, como se o diabo tivesse influência no sentido de promover esse pecado na vida da pessoa. O diabo não pode ser culpado pelo pecado, ele de fato tenta, mas o pecado ocorre quando nós permitimos ser seduzidos pelos nossos próprios desejos. É só ler o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria cobiça.
Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E nós somos capazes de resistir ao diabo. E diz o texto de Tiago 4,7, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E mais ainda, 1 Coríntios 10:13, diz que Deus não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças para resistir, mas em cada tentação, Deus abrirá uma porta de escape para que sejamos vitoriosos. Então, reconheçamos que Jesus veio para libertar as pessoas oprimidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim.